A paz de Cristo, irmãos. Tudo bem? Cada um de vocês. Eu estava orando a Deus e durante essa semana eu estava pedindo a Deus o que realmente eu deveria trazer à igreja. Eu gostaria de compartilhar, porque o livro que eu vou ler é o livro de Ruth. Eu já preguei bom tempo atrás sobre ele, mas eu gostaria de abrir o Evangelho de São Mateus no primeiro capítulo, até o verso 6, tá? Eu até tinha falado com Esdras, né? Primeiro capítulo de Mateus, capítulo 1, verso 6. Pode jogar o de Ruth já pode jogar que vai ser rápido. Diz assim a palavra de Deus: a genealogia de Jesus Cristo. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar e a Pérez, e Zera, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou Raabe, a Boaz, e este de Ruth, e gerou Obed, e Obed a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do que fora mulher de Urias. Pronto, tá bom? O que eu quero refletir aqui é: Salmão gerou Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. A história de Ruth é uma história fascinante, porque nos primeiros textos, quando a gente olha esse texto aqui, a gente tem uma ideia de um livro comum, de alguém que morou em Belém de Judá, que de repente, na época dos juízes que estavam julgando na terra, houve fome. E essa família resolveu ir para Moabe. E lá, os seus filhos casaram com duas moças moabitas. Uma era Ruth e a outra era Orfa. Ruth significa amiga, Orfa significa aquela que volta para trás. Tá bom? É bom gravar esses nomes. Outro ponto é o nome de Elimeleque. Elimeleque significa Deus é meu rei. Gravem bem isso. Tudo tem um significado. A Bíblia toda ela tem um significado. A Bíblia toda ela tem cada vírgula, cada palavra, ela tem um sentido. Elimeleque, Deus é meu rei. Noemi, agradável, doçura. Olha que coisa interessante. Mas os dois filhos, que alguns teólogos dizem que foram nomes fictícios, um se chamava Maalon, ou Malom, que era esposo de Ruth, e o outro se chamava Quilion, que era esposo de Orfa. O primeiro nome, Malom, significa enfermidade. Enfermidade. O segundo nome significa ruína. Então, era o estado em que eles estavam passando. Ou seja, essa mulher sai com seu esposo, eles vão para uma terra distante, para Moabe, que significa terra dos desejos. Eles saem de Bet-Elen de Judá, que significa casa do pão do adorador. Judá significa a palavra adorador, louvor. E vão para Moabe, que significa terra dos desejos. Lá, Noemi perde o seu marido. O seu marido morre. Aquele que era Deus, meu rei, ele morre. E ela também perde os seus filhos, Malom e Quilion, enfermidade e ruína. Ela perde esses filhos. Em outras traduções está como fracasso e aniquilação. Imagina ter um filho com esse nome, né? E ficam as duas moças, moabitas, Ruth e Orfa. E elas insistem no primeiro momento para que fiquem com Noemi. E Noemi fala o seguinte para elas: olha, eu não tenho mais filhos. E mesmo que eu viesse a gerar filhos, vocês não têm como esperar uma vida inteira para poder casar com eles. Segue um caminho de vocês. Orfa, como o próprio nome diz, aquela que volta, ela volta para Moabe. Ela volta para os seus pais. Ela volta para a sua cultura. Ela volta para o seu Deus, que era o Camus. Ruth, porém, decide ficar com Noemi, né? Ruth segue, não, voa e insta a ficar com Noemi. E um dos versos mais bonitos que eu vejo da parte de Ruth quando diz, lá no verso 8, diz o seguinte: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com
com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Lá na frente, um pouquinho, diz: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? É lógico, é uma lógica, né? Existe uma lógica aqui. Mas o que acontece com a palavra? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Orfa fez o que o nome dela significa, aquela que volta volta aonde tem que ir, que é a sua terra de Moabe, a que dá as costas, é o próprio nome dela. Mas Rute, que é amiga, prefere estar junto de Noemi, que é agradável, doçura. Mais tarde, por esse sofrimento, Noemi pede para que se chame ela de Mara, ou de Mari, que significa amargura. Então, é uma história, a princípio, que a gente vai olhando, é uma história simples, de alguém que está junto de uma outra mulher, mas ela tem um grande problema, ela é moabita. E a moabita, para os hebreus, não era vista com bons olhos. Por quê? A moabita, ela era, na realidade, era vista com uma certa maldição. A moabita, ela não tinha o acesso direto. Lá na palavra de Deus, eu vou pegar um texto aqui que é muito interessante para vocês, que diz o seguinte: os moabitas, eles adoravam a Camus. Camus significa destruidor. Ele era um deus chamado subjugador. Ele era um deus terrível, ele era um deus que adorava sangue. Tanto que o rei de Moabe, quando estava em briga com o rei de Edom, ele oferece o próprio filho a Camus. Ele oferece o filho como sacrifício a Camus. É como ofereciam a Moloque as crianças nos braços de Moloque, elas morriam queimadas. Esse era o deus dos moabitas. E a palavra de Deus também diz que Salomão, ele construiu um templo, um culto a Camus, quando ele estava com o seu coração pervertido. Ele se entregou às mulheres de outras culturas, de outros deuses, e entre eles era Camus, que era esse deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, lá em 2 Reis 3,27 diz: então tomou seu filho e ofereceu o holocausto. Então ofereceu o holocausto a quem? A Camus. Então vamos repetir aqui. Primeiro, Elimeleque, Jeová é meu rei. É o primeiro nome, o primeiro significado importante. Malom, enfermidade, doença, adoentado, marido de Rute. Quelion, desfalecimento, definhamento, ruína acabada. Esse era o estado que estava aquela família, estavam destruídos. E fora isso, eles casaram com mulheres moabitas. As mulheres moabitas, elas não eram bem quistas pelo povo hebreu. Lá na palavra de Deus, em Números 23:3, diz: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então existia sobre a vida de Rute uma marca. Ela não era valorizada pelo povo hebreu. Ela não seria aceita pelo povo hebreu. Por que havia essa situação tão triste para Rute? Porque lá no livro de Números, vamos lá no capítulo 19, diz o seguinte:
Números não, perdão, irmão. Gênesis, capítulo 19. Diz o seguinte: de quem eram descendentes os moabitas e os amonitas? Eram descendentes de Ló. Ló era sobrinho de Abrão, que mais tarde vem se chamar Abraão. Ló, ele sai com Abraão, na época Abrão, de Ur dos Caldeus, correto? Era o sobrinho, acompanhava. De repente, eles ficaram muito prósperos, tanto porque Ló ficou muito próspero em relação a Abraão, porque a bênção estava sobre Abraão. E os pastores começaram a brigar, porque a terra estava ficando pequena para ambos os pastores. Então, Abraão chega para Ló e fala assim: olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, como era ganancioso, viu aquela terra verdejante do Jordão, falou: é para lá que eu vou. Mas a Bíblia diz que lá era Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era onde estavam os homens maus, está na Bíblia, e lá existiam homens maus. Ele vai para uma terra onde existia homens maus. Lá em Sodoma e Gomorra, existe uma guerra naquele período em que um dos reis coloca Ló cativo e a sua família, e Abraão vai lá, briga e consegue resgatar Ló. Ele volta para Sodoma e Gomorra, e os anjos do Senhor vão anunciar a Abraão que ele vai ter um filho, e que Sara vai ter um filho. E nesse anúncio, eles falam para Abraão que vão destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra tinha subido aos céus. E nós conhecemos aquele texto que Abraão começa a dialogar com os anjos: se tiver um justo, só vai destruir. E Deus fala que não, e Deus salva Ló. Ló sai da cidade com a sua família, com a sua mulher e suas duas filhas, mas a mulher de Ló olha para trás, que uma das repreensões do anjo era que elas não poderiam olhar para trás, nenhum deles. Ela olha, ela vira uma estátua de sal, correto? E as filhas continuam com ele. Só que ele vai para uma caverna, ele não quer ir para a cidade de Zoar, ele vai para uma caverna. E lá no capítulo 19, vem falando, no verso 30, a origem dos moabitas e dos amonitas. Subiu Ló a Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Temo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, porém, deram de beber vinho ao seu pai. Entrando a primogênita, se deitou com ele, e sem que ele a notasse, e nem quando ela se deitou, e nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deita-me. Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos de beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preserves a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, e nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Terrível, né? Se a gente for parar para pensar, é terrível, né? Como é que esse pai não percebeu, tão bêbado, que estava tendo relacionamento com as suas filhas? É terrível isso aqui. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, desejo, e o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova, a primogênita, deu filho a Moabe, chamou Moabe. E a mais nova também deu à luz a um filho que lhe chamou Ben-Ammi, o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje, que é um Deus também. Então, queridos, o que nós percebemos aqui? Eu sempre falo para o meu filho uma coisa que eu guardo para mim: tudo que começa errado, acaba errado. Todo propósito que a gente toma, toda atitude que a gente toma, sem a orientação de Deus, vai dar problema.
E ia dar problema aqui, de qualquer maneira, e deu, e gerou um problema. E o povo hebreu sabia dessa história, porque no Oriente, toda mulher tem que pertencer a alguém. Isso é comum até os dias de hoje, seja no Islã, seja em Israel, entre os judeus ortodoxos, seja em qualquer área. Toda mulher pertence a alguém, ou ela pertence ao pai, ou ela pertence aos irmãos, ou ela pertence ao seu marido. Ela tem que pertencer a alguém. Você imagina a situação dessas jovens. É óbvio que ali elas estavam querendo segurar a posteridade do pai, ou seja, que aquela posteridade não se findasse. Isso é comum entre os judeus. Quem já viu a lista de Schindler aqui? Você observa isso na lista de Schindler. Quando Schindler chega para o judeu e fala assim: eu poderia ter salvo ainda muito mais, eu poderia, com todo esse dinheiro que eu gastei com as mulheres, eu poderia salvar muito mais. E o judeu fala para ele o seguinte: você salvou uma geração. Porque para o judeu, quando você mata alguém, você mata uma geração. Por isso que Deus não é muito a favor da morte, porque você perde uma geração inteira. E a situação de Ruth era essa: moabita, casou com um marido que se chamava enfermidade ou fracasso, e estava numa situação de marca de uma família lá no seu antepassado com uma mancha enorme, que ela não tinha culpa, não é? É como se você nascesse num lar onde seu pai era um bandido, a sua mãe era uma prostituta, e passou, a avó era também, e todo mundo errado, mas você não é isso. Você não quer ser isso, mas você é marcado por isso. As pessoas olham para você como se você, poxa, você é filha de uma pessoa que não presta, certamente não presta também. Era essa a situação de Ruth. Ela é moabita. E vamos lá voltar para o livro de Ruth agora. Olha que interessante diz a palavra de Deus. E Ruth chega no verso 16 e diz assim, que vocês já conhecem, né? Não me instes que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Na realidade não era, correto? Ela era moabita. O teu Deus é o meu Deus. Aqui que está o forte da questão. Ela rejeitou Camos. Ela não aceitou o outro Deus. A outra já voltou para o outro Deus, para Camos. Ela não, ela já considera Deus o Deus dela. E a Bíblia diz, lá em Romanos 2,11, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, basicamente, ela se entrega a Deus. E o que é mais bonito nesse texto é o seguinte, e elas prosseguem, aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor, não é Camos, é Deus, que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Lá no verso 2, diz o seguinte, no capítulo 2, diz o seguinte, tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Boaz é aquele que tem a força. Uma das colunas da casa de Deus se chama Eliaquim, a outra Boaz. Boaz é aquele que tem força, Eliaquim é aquele que vem com poder. São as colunas da casa do templo de Deus. Então, Boaz, aquele que tem força, completamente diferente do primeiro marido, que era a enfermidade. Quem está enfermo está o quê? Fraco, está debilitado. Mas o segundo marido é aquele que tem força. E diz a palavra de Deus o seguinte,
Rute, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Não foi uma coisa pensada, aconteceu. Ela entrou na terra certinha, do parente de Noemi, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é moça moabita. Ele fez questão de falar: ela é moabita. Ele não falou à toa. Ele fez questão de falar: ela não é hebreia, ela é moabita. E vai mais ainda a fundo: que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde a manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo. Olha o cuidado dele com ela. Não vais, e ele não está discriminando ela, ele já sabe que ela é moabita. Não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que se cegar e irás após elas. Não dei ordens aos servos, dei ordens aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas, bebe do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira, ou seja, sendo eu moabita? Deus não faz acepção de pessoas, e nós que somos servos de Deus também não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe, ele esquadrinha o coração, os rins, ele conhece o ser humano. Ele sabe quem o adora e quem não adora. Tanto que quando se tem a festa dos tabernáculos, não sei se vocês sabem disso, na festa dos tabernáculos eles usam 4 tipos de plantas para amarrar no telhado dos tabernáculos. Uma planta, ela dá fruto, uma desses ramos dá fruto. O outro ramo, ele dá perfume, ele tem cheiro. O outro ramo, ele dá fruto e tem perfume. E o outro ramo não dá nem perfume e nem tem cheiro, e nem dá fruto. Então, um dá fruto, o outro só solta perfume, um não tem nem perfume nem fruto, e o outro tem perfume e fruto. O que é que significa isso dentro do judaísmo? Significa que fruto é obras, perfume é sabedoria. E todos eles são amarrados para fazer o tabernáculo. Significa que dentro da nossa igreja existem pessoas que dão fruto e têm sabedoria. Existem pessoas que só dão fruto, mas não têm sabedoria. Existem pessoas que têm muita sabedoria, mas não dão frutos. E existe aquele que não dá nem fruto e nem tem perfume, ou seja, não tem nem fruto na obra de Deus e muito menos tem conhecimento da palavra de Deus. Mas todos fazem parte do mesmo local. Então Deus olha para essa mulher moabita com um olhar diferente. Embora a gente não veja Deus falando aqui, mas é óbvio que Deus está direcionando a vida dela. Deus está tomando conta da vida dela. E diz mais a palavra do Senhor: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas mãos asas viestes buscar refúgio. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Os fofoqueiros já existiam naquela época, né? Depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. A gente lembra do Salmo 91, né?
né, que Deus fala que a gente fica debaixo das asas do Senhor, as asas do Onipotente. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come o pão e molhe o vinho em teu bocado. E ela sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Olha o cuidado de Deus com essa mulher. É óbvio que ela chamou a atenção de Boaz. É óbvio que a atitude dela, o fruto dela, falou alto. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Ela semeou coisas boas, ela abandonou o Deus dela, ela abandonou o pai dela, ela abandonou a mãe dela, ela abandonou as crenças delas por causa de um Deus que ela não conhecia ainda, mas conhecia através de Elimeleque e através de Noemi. Mas ela não tinha ainda esse contato todo com Deus, ela passa a ter quando ela consegue conviver com esse povo hebreu. E a misericórdia de Deus é tão grande que lá no capítulo 4 diz o seguinte, olha só o que diz, logo lá na frente um pouquinho, então, verso 6, então foi, no capítulo 3, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. A sogra fala o seguinte para ela aqui, é muito interessante. Olha, capítulo 3, verso 1. Disse-lhe Noemi a sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas suas servas estiveste, um dos nossos parentes, só que ele não era o primeiro parente, ele não era o mais próximo, ele era o segundo mais próximo. Aí ela diz assim: eis que esta noite alimpará a cevada da eira, banha-te. Olha a jogada da sogra, ela tentando já fazer o encontro ali dela com Boaz. Banha-te, unge-te, em outras palavras está, coloca um ótimo perfume, põe os teus melhores vestidos, porque na presença de Deus a gente tem que estar com o melhor. Os melhores vestidos, desce a eira, põe-te, porém, não te deis a conhecer a homem nenhum, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás o pé e te deitarás e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disser farei. Então ela toma um banho, passa um perfume. Não é assim que as irmãs fizeram quando casaram? Ficaram todas bonitinhas para os seus maridos? Para conquistar o marido, não é a mesma forma que o marido faz para conquistar a mulher? É a mesma forma. Vai lá, vai ocultamente, não vai se mostrando, vê para onde ele vai entrar e deita aos pés dele. Ali ela estava pedindo a Boaz para que ele viesse a desposá-la, que ele viesse a assumir aquele compromisso. E diz a palavra de Deus o seguinte: então foi para a eira, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, óbvio, bebeu muito, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou aos pés dele. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. É lindo isso. O resgatador, o Goel, é aquele que restitui. Ela, Noemi, tinha perdido tudo, estava pobre, na miséria, não tinha mais nada, não tinha marido, não tinha filhos. E nós sabemos que no Oriente, em algumas regiões do Oriente, até hoje é assim. Por exemplo, lá na Índia, quando uma mulher perde o marido, ela tem que ir para o Varanasi. Ela perde tudo, a família tira tudo dela. E algumas regiões do Paquistão e de outros países também é assim. A mulher, quando ela perde o marido, ela perde tudo.
E não era diferente aqui. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Aí a gente vai lá em Provérbios 31, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? Então ele enxerga nela não uma moabita, não uma mulher que está marcada pela sua genealogia, pela sua árvore genealógica, pelo seu antepassado. Não, ele enxerga nela uma mulher virtuosa. Me lembra muito aquele texto de quando Cornélio, Deus fala com Cornélio e Deus fala com Pedro, né? Olha, vai vir um homem, Pedro, você vai lá atrás de Pedro, leva dois homens seus para te levar até a casa de Pedro, e Pedro olha o quê? Um monte de animal que ele não comia, e aquela visão aparece repetidas vezes, e ele fala com Deus o seguinte: Senhor, nunca comi coisa impura. E Deus fala o que para ele? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deus olha para o ser humano de outra forma. É tão lindo quando a gente vê alguém transformado por Cristo. Uma vez eu estava numa van, quando tinha van, né? Eu entrou um irmão na van comigo. Ele falou, ele era da Assembleia de Deus, a igreja que eu pertencia, minha família toda da Assembleia de Deus. E ele falou assim: querido, a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor, meu querido. Beleza. Deu uma trajetória depois, esse irmão desceu da van, e o motorista olhou para mim, assustado, e falou assim: você conhece ele? Eu falei: conheço. É irmão da Assembleia de Deus, da igreja da minha mãe. Meu amigo, eu dou graças a Deus que ele foi para a igreja. Eu falei: por quê? Ele era o matador do meu bairro. Se ele olhasse para alguém e não gostava, ele matava. Agora ele está na igreja. Quem é que faz isso? Jesus. Só Jesus para transformar o coração do ser humano, só Jesus para mudar o coração do ser humano. E tem algumas coisas que a gente aprende aqui no livro de Ruth. Primeiro, como eu já falei, Deus não faz acepção de pessoas, né? Então falou Pedro dizendo: reconheço que na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Depois que ele teve esse encontro com Cornélio, ele tenta se justificar com os judeus, com os cristãos e cristãos judeus. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro começou a entender isso. Deus não considera o tempo da ignorância, é outro ponto muito importante. Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não levou o tempo da ignorância de Ruth. Deus olhou nela uma mulher virtuosa. Terceiro ponto, em Deus, o livro de Ruth nos ensina que em Deus nós temos novidade de vida, em Cristo temos novidade de vida. Lá em Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós fomos, todo o homem velho, ele está morto, agora existe uma nova criatura. Quarto ponto, Cristo é o nosso resgatador, é o que a gente aprende no livro de Ruth. Colossenses 1:13-23 diz: e Ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma vez eu conheci um testemunho de uma mãe de santo que ela falou isso. Ela falou que quando ela estava completamente incorporada, ela viu a presença do Senhor na frente dela, e ela não sabia quem era Jesus, ela não tinha noção de quem era Jesus, e aquelas entidades falavam para ela assim: blasfema contra ele. Aí ela falou: quem é esse Senhor?
Aí ele respondeu: eu sou maravilhoso. E aquelas entidades todas saíram do corpo dela, ela se converteu a Jesus, dentro do terreiro. Deus, quando quer operar, Ele opera onde Ele quer. Deus, quando quer salvar, Ele salva onde Ele quer. E o livro de Ruth, embora pareça um livro simples, é um livro com muito conteúdo. E a palavra de Deus diz o seguinte: Boaz subiu a porta da cidade, no capítulo 4, subiu a porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ô fulano, chega-te aqui, para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens. Por que 10 homens? Porque dentro do judaísmo só se começa a oração quando tem 10 homens. Se tiver menos de 10 homens, eles não começam a oração. Tem que ter 10 homens. Isso dentro das sinagogas é assim que se trabalha. Então diz mais aqui: então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e se assentaram. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declaro-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu, depois de ti, respondeu ele, e eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth. Está vendo a sutileza aqui desse texto? Ele estava achando que ele só ia levar a terra. Mas quando ele percebeu que ele ia receber Noemi e Ruth, aí ele falou: epa, vai dar um prejuízo aí, porque eu já tenho família. E ele diz assim: Ruth, a Moabita, ele já fez questão de dizer assim: a Moabita, a viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderia fazê-lo. Olha a inteligência de Boaz, né? E este outrora era o costume de Israel. Quanto ao resgate e permuta, isso era uma permuta, tá, irmãos? Quem trabalha com imóveis sabe disso. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro, e assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas que comprei da mão de Noemi tudo quanto pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E a porta da cidade, dito sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia. Olha como é que mudou agora. Agora eles já não estão achando mais que Ruth é a Moabita. Agora eles já estão colocando ela num lugar de honra, assim como era Esther. O primeiro nome de Esther era Capinzinho. Quando ela vai para o reino lá do governador, da Assuero, ela passa a se chamar Esther, estrela, porque a rainha Vasti não queria fazer, né, o que aquele cidadão, o marido dela, mandou. Então ele escolhe as moças, a mais bonita que ele vai escolher, escolhe Esther. Mas o primeiro nome dela significa capinzinho, ramozinhos, graminha do chão. E ela se chama Esther e se torna a rainha. E a gente já conhece a história. Então Deus exalta o que se humilha e humilha o que se exalta. Deus está exaltando Ruth. Está colocando ela no lugar de duas mulheres que, para o povo judeu até os dias de hoje, Raquel principalmente, são mulheres que estão no lugar de honra. Tanto que o corpo de Raquel está em Hebrom, na capela, na caverna, né? Lá em Hebrom. Então disse lá:
entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, te valorosamente em Efrata, e faz teu nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Oh, glória! E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasce um filho, e lhe chamaram de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Obed significa servo, adorador. Está vendo como é que Deus trabalha? Às vezes a gente acha que a gente não é ninguém. Poxa, meu pai fez isso, meu pai era um alcoólatra, minha mãe era uma viciada, eu vivi tantos problemas. Mas você não é o seu pai, você não é a sua mãe, você é você. Se você tomar um posicionamento com Deus, se você se colocar como Ruth se colocou, abandonar todas as práticas que Deus condena, Deus certamente vai te honrar. Essa semana, irmãos, eu passei por um momento muito legal, passei para o pastor isso, tá, pastor? Um momento muito legal. Eu já trabalho há 10 anos como corretor, 10 anos mais ou menos, né? 20 anos de construção civil, 10 anos como corretor. E eu jamais pensava que isso ia acontecer, porque geralmente tem muitos arranjos para chegar em primeiro lugar. E eu consegui mandar bem dentro do 5º andar com mais de 1.500 corretores, eu fiquei em primeiro. E Deus me honrou e eu glorifiquei a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Não é porque Deus não faz barganha com ninguém, mas eu sempre oro a Deus toda manhã. Toda manhã eu faço oração a Deus, quando eu falo igual os judeus falam: obrigado, Senhor, porque me devolveste a alma. Obrigado, Senhor, porque me deste mais um dia de vida. Porque Tu és a cura e o curador, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Todos os dias eu faço isso. Às vezes de noite, às vezes 3, 4 horas da manhã, às vezes eu sinto que eu não vou dormir mais, eu vou lá e vou orar. Porque a oração de um justo, de vocês, cada um de vocês tem muito efeito. E a gente precisa ter esse elo com Deus, essa comunicação com Deus, que não tem que ser uma comunicação decorativa, não tem que ser uma oração, uma reza somente, mas tem que sair de dentro de você. Quando você tem essa intimidade com Deus, Deus gosta disso, Deus chega para você e fala contigo. Deus conversa com Deus, quer conversar com a gente. Às vezes a gente conversa com tanta gente que não está nem aí para a gente, não é? A gente se importa de conversar, mas Deus é o melhor amigo, o melhor conselheiro, Ele está ali perto da gente o tempo todo. A maior luta que você tenha passado, eu não sei qual a sua luta, Deus te ama. Deus sempre vai te amar. Ruth é um livro que parece simples, né? Mas não é simples, é um livro muito profundo. É porque eu não quis ir muito a fundo dele, mas é um livro que te ensina que existe um Deus que te abençoa. Se formos olhar em toda a Bíblia, nós vamos ver a mão de Deus. Um dos personagens que eu sou muito apaixonado é Daniel. Eu sou apaixonado pela história dele. Porque você vê um jovem de 13 anos, vai para o rei da Babilônia, 13, 14 anos, e Deus usa ele poderosamente diante de Nabucodonosor. Porque ele tinha o que com Deus? Intimidade com Deus. E Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele. Não importa a situação.
Não importa o que esteja acontecendo. Eu já passei momentos, irmãos, eu vou ser franco com você, que eu não tinha muita coisa dentro de casa. Mas eu me agarrava na oração e falava: Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. Que ainda que haja falta fruto da oliveira, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu vou te amar. E de repente Deus foi abençoando, abençoando. Outra coisa que eu peço a vocês, eu sei que o pastor não fala isso, vou finalizar, estou finalizando. Quando você entregar o dízimo, quando você entregar a sua oferta, não vem aqui na frente e bota, não. Somente, não. Ora primeiro. Levanta. Você sozinho no seu quarto, pega o seu dízimo, ora. Senhor, obrigado porque eu estou podendo dar esse dízimo. Obrigado porque eu estou podendo dar essa oferta. Obrigado, ora. Eu oro toda vez que eu venho aqui. E cada vez que vem e Deus está me abençoado, às vezes não é bom te falar isso, porque às vezes algum irmão fica triste: eu não estou sendo abençoado. Não, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Eu passei pela funil também, passei pelo deserto. Todos nós um dia passamos por um deserto. Mas o deserto não é para sempre. Você pega o teu dízimo, ora e crê que Ele é supridor. Não questiona, crê que Ele é supridor. Crê que Ele é verdadeiro. Eu te garanto, eu tenho visto isso na minha vida e vejo isso na vida de muitos irmãos, que Deus abre portas. Pode não ser financeira, mas pode ser uma porta da cura. Pode Deus abençoar o teu filho, às vezes nem abençoar você, mas abrir portas para o seu filho. Deus é o Deus vivo ainda hoje. Meus irmãos, você acha que um Cristo que ressuscitou dos mortos não tem poder para prosperar a sua vida? Olha só, Ele tem esse poder. E eu não estou falando igual pregadores utilizam esses textos para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas, não. Isso é uma coisa pessoal que você tem que ter com Deus. É algo do seu íntimo que você tem que ter com Deus. Deus, trabalha no meu coração. Na hora que eu estiver ofertando, Senhor, limpa meu coração. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, que se você tiver algo contra o seu irmão, primeiro, antes de deixar a tua oferta no altar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão, depois vai lá e entrega a tua oferta no altar. Para ver o tamanho da importância. E não é o valor, porque Jesus valorizou a viúva de Sarepta. Ela deu uma moedinha que significava menos de 1 centavo, e Jesus falou que ela deu mais que todo mundo, porque todo mundo dava o que sobejava. Ela deu tudo o que possuía. É assim na vida espiritual, é na vida terrena. Nós temos que saber ter intimidade com Deus como Ruth teve. Eu gostaria de orar por você que talvez esteja passando pelo que eu já passei. A gente passa a luta todos os dias. Não é fácil não, irmãos. Viver não é fácil. Mas que você gostaria que Deus te abençoasse, te abrisse as portas. Vem aqui na frente que eu quero orar por você.